Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor, da parte de Yeshua. Louvado seja o Criador pela oportunidade, Já tem um tempinho que eu não tenho feito vídeos, Mas hoje eu vou deixar aqui registrado para a glória do Criador. Em nome de Yeshua, e que vocês tenham discernimento, que essa palavra encontre morada, seja semeada em boa terra, amém? Hoje eu vou falar a respeito da plenitude em Yeshua, o Cristo, renovado dia após dia. E essa renovação, ela não é uma renovação que você tem que estar sempre aprendendo coisas e coisas e coisas. Como diversos assuntos que muitas das vezes vêm até para confundir, Não. Essa renovação diária é do entendimento, a compreensão do Evangelho dado ao apóstolo Paulo, do Cristo ressuscitado, Após as cartas de Atos, já encontramos esse Evangelho, que nos possibilita conhecer esse novo tempo, que se engloba na plenitude de Yeshua, Então precisamos estar junto a essa plenitude e renovados dias após dia naquilo que convém, naquilo que está de encontro com a verdade, naquilo que faz a diferença para a nossa salvação, amém? Então eu vou ler algumas palavras que vou tentar explicar, explorando o sentido do que nos impede de sermos renovados, E o que realmente, de fato, condiz com a vida de um renovado, amém? Então, para dar início, eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 5, que diz: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Não percebem que Cristo, não percebe que Yeshua está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados, como eu falei agora há pouco. Quero deixar aqui explorado a questão daqueles que não fazem parte dessa plenitude e os que, de fato, estão alinhados a esse evangelho da graça, a mente renovada, fazendo parte da plenitude, Renovados por conta do renovo, da consciência do novo tempo, da justiça estabelecida em Yeshua, da circuncisão no coração, porque todas essas palavras estão aqui entre Romanos, Hebreus, E com conhecimento e compreensão da nova aliança, o porquê que houve a necessidade de ser estabelecida a nova aliança. Então, tudo isso vai ficar aqui com um único entendimento, mas todas essas palavras têm que serem lidas, E desta forma, se percebe que a reprovação, ela é dada por conta da não compreensão de tudo isso. Então, se diante do Filho, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, seu sacrifício foi perfeito e definitivo, aprovado pelo Criador. Através dele, a palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, tirando a separação que existia, o acúmulo de dívida que tínhamos, o Senhor pagou, Então, tudo isso vem de depois, de uma mente renovada,
aceitação dessas verdades, né? Uma vez compreendidas, fazemos parte da plenitude maravilhosa do Salvador. Amém? Vou continuar lendo. Verso 6 de 2 Coríntios capítulo 13. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Veja o que o apóstolo está dizendo aqui. Ele está dando ele está reforçando, né? De que o que fora dado através do Yeshua ressuscitado a ele, ao ministério do apóstolo Paulo, tem comprovação, é um ministério rico e precioso que precisa ser compreendido, porque depende, através da nossa compreensão, a nossa fé e salvação, para que não estejamos, né, como os que são reprovados. Reprovados porque de fato oferecem, fazem algo, demonstram algo, mas que é reprovado diante do Filho, né? Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados. Vejam só. Mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Por que ele diz isso? Ele diz com uma consciência também hoje dos cristãos, de que o mundo o qual a gente está inserido hoje, no seu contexto, né, são colocadas muitas e muitas fábulas, muitas crenças, muitas doutrinas, muitos segmentos que, ao ver da maioria, é algo que está de acordo, porque eles não têm esse conhecimento aqui, não foram renovados. Mas para nós que fomos renovados, que já estamos vivendo esse poder do Todo-Poderoso, a plenitude, às vezes nos parece, né, que falhamos, né? E de que modo? Por conta da nossa persistência em querer levar a mensagem do reino, com esse discernimento, né, desse novo tempo, o qual as pessoas têm dificuldade de aprender. E muitas permanecem, né? Elas não compreendem, elas permanecem. Aí dá a impressão de que falhamos de algum modo. Não, é apenas uma impressão. Mas esse processo de libertação é o Pai que faz. Por isso, quanto a isso, precisamos estar bem maduros, bem firmes, para não nos desanimarmos. E onde quer que o Senhor nos coloque, façamos segundo a vontade dEle, com a verdade, né? Por quê? Olha só. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Quem é renovado entende. A verdade passa a ser o seu carimbo, né? Passa a viver em verdade. Uma verdade não sempre compreendida, mas que faz toda a diferença quando, por um tempo, por um corpo, uma casa, uma morada do Senhor, que a pessoa compreende e é liberta. Então eu vou ler aqui para mostrar para vocês o quê? Que muitas das vezes mantém alguns sem a compreensão, né? E no que se refere à fé, que é o que está em questão aqui, né? Porque se trata da fé das pessoas, se trata de um segmento de fé, né? Aqui em Romanos 4, a partir do versos 9 diz: destina-se a esta felicidade apenas a circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias?
sobre quais circunstâncias, né? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não depois, não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal. Aqui está dizendo que Abraão, né? Porque a fé foi creditada a ele como justiça, né? Mais para frente vai ficar claro. Foi creditada a ele como justiça. Ele tem a garantia da salvação por fé. Ele creu no Criador, né? Mas continua perguntando sobre quais circunstâncias, né? A questão da justiça, sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado, né? Abraão teve a garantia que foi uma pessoa que descansou e que a sua salvação é através da fé. Em que circunstâncias? O que prova isso, né? Aí está perguntando antes ou depois de ter sido circuncidado. Por quê? Porque a circuncisão era também um ato de obediência, mas era apenas um sinal, né? Mas era um ato de obediência. Isso acontecia entre os povos judeus, né? E hoje, há aqueles que se colocam como judeus e que têm o zelo da lei, se coloca como zelosos à lei e que através de um ato que é tirar uma gotinha de sangue da parte do órgão masculino, né? Através dali eles subentendem, né? Como pessoas que já fazem parte de todo um conceito judaizante, né? Para que façam parte, até para que continue a viver no país, né? Então tem toda uma questão aí, mais de cidadania do que realmente de como ser descendente, né? Mas o povo que está de fora muitas vezes não compreende essas questões. A Bíblia ela explica tudo. E essa passagem aqui, ela está esmiuçando essa questão em relação a Abraão, embora há ainda conceitos ou costumes, né? Depois do Salvador ressuscitado, exatamente por negá-lo. E é essa negação que faz com que muitos serão rejeitados. Né? Eu precisava tocar nesses assuntos para concluir essa fala, né? Então aqui, ó. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal. Ele recebeu como sinal, como sendo da justiça que ele tinha pela fé. É o contrário, né? Para ter uma confirmação ainda mais de que ele foi a garantia, foi creditado, né, pela fé, a garantia de que ele creu, foi salvo pela fé, né? Então veio depois a circuncisão, né? Ele circuncidou-se, né? Mas não quer dizer que a circuncisão se fazia necessário para que ele, né, pela fé, fosse-lhe creditada, né? Que ele realmente, muitos falam pai na fé, né? Mas ele creu e a fé de Abraão o salvou, certamente que o salvou. E aqui a palavra diz, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nus,
passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. E aí tem uma questão muito importante, né? Porque aqui está se falando de pessoas antes de Abraão. Que muitos obedeceram, muitos creram e muitos tiveram aqui, né? Foram, né? Foi creditada a fé dessas pessoas, circuncidados ou não, né? Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Agora a questão aqui é depois de Yeshua. Depois de Yeshua, né? Como é que isso deve ser colocado? E infelizmente não é explorado, mas é a questão que primordial, porque vai referir-se à nossa salvação, à nossa fé, à nossa justificação, né? Será que há necessidade de circuncidar-se na carne para ser salvo? Não, não há necessidade. Eu vou ler aqui. Romanos 2. Romanos 2, a partir do 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quanto os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que a ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuem a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora acusa-os, ora defende-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o seu evangelho. Mediante Jesus, mediante Yeshua, conforme declara o evangelho. Então percebe aqui a grande importância do evangelho, da graça, do ministério do apóstolo Paulo. Percebe-se a mediação de Yeshua, né? Porque essa palavra aqui ela é muito detalhista. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Por que os segredos dos homens? Porque diante do Pai, ninguém pode se auto-justificar, a não ser que tenha tido um renovo da mente, consciente da justificação no Filho. E a questão da lei aqui, Mateus, Yeshua em carne, diz Mateus 22, a partir do versos 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Dois mandamentos onde o primeiro se resume os 4 mandamentos do homem para o Criador, na questão da adoração, e os 6 últimos de pessoas para pessoas, do trato de pessoas com pessoas. E isso vai de encontro à lei, seja a lei humana, que também se baseia na Bíblia, né? E a lei escrita, a lei na palavra do Senhor, os mandamentos. Uma vez a pessoa renovada, compreendendo essas questões, ele é uma pessoa obediente, foi circuncidado no coração. E leva sua vida conforme os preceitos da palavra do Senhor. É santificado pela palavra, como diz
lá em João 17:17, vocês já são santificados pela palavra que têm ouvido, não? Então, de ouvir e ouvir e ouvir, que a palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então veja que a palavra ela vai se unindo, entrando em uma concordância. E eu vou ler aqui segundo Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versos 16. Que diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente desejamos a desgostar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As pessoas, né, estão muito ligadas nessas questões do que se vê, do que se ouve, do que se manifesta, né? Onde devemos mais colocar nossa atenção e preocupação naquilo que não se vê, né? Mas a nossa atenção deve estar em coisas não palpáveis, né? Mas na palavra do Senhor, no que diz a palavra do Senhor, né? E pela ministração do Espírito Santo nós vamos entender o lado espiritual, né? A palavra ela se revela, a compreensão. E esse dia após dia é uma vida constantemente ministrada pelo Espírito. Mas não devemos nos desanimar. O desânimo ele pode vir exatamente porque você já está enxergando todas essas questões e vendo que um número muito grande estão indo de encontro a filosofias, aquilo que é palpável, aquilo que se é percebido pela a manifestação. Mas você não vê libertação, pessoas libertas. Você não vê os testemunhos na vida das pessoas de vida cristã que está alinhada de acordo com os cristãos, né, descritos em Atos. E aí muitas das vezes você pode desanimar. Você não pode desanimar por conta que o mundo está impregnado nas suas questões, né, para engano, aprisionamento de almas. Você sendo um liberto deve ficar em paz, primeiramente, confiante, né? Confiante, assim como Abraão era confiante, assim como Paulo, embora sofrera muita perseguição, né? Sendo ele no tempo de Saulo perseguidor, né? Passou a ser perseguido, mas perseverou. Assim é a nossa luta também, perseverar. E vou voltar aqui, capítulo 3 de 2 Coríntios 14:15. Olha só, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ela é removida. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Porque aqui se refere ainda à questão da lei e da rejeição ao filho, né? E essa rejeição ela está voltada a muitas crenças e tradições. Por conta disso, muitas pessoas que se convertem estão sendo perseguidas,
estão sendo mortas, estão sendo encurraladas a negarem a sua fé, para que possam viver bem no seu país, para que possam fazer parte de um grupo, para que possam estar integradas, né, a um conceito religioso. E se percebe também a inconstância na vida de muitas pessoas que, ao serem libertas pelo conhecimento da palavra, não tem outro caminho, né? É a palavra que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas as pessoas, elas, por irem atrás de lideranças, de algum rendimento, de algum reconhecimento, e aí acontece coisas que as desanimam, quando elas são libertas assim, entendendo a questão do cristianismo, a questão do que é verdadeiramente ser cristão, elas se desvinculam ou então são convidadas a se retirarem de várias maneiras. Quando são, falando de mim particularmente, quando são convidadas a se retirarem de várias maneiras, o melhor é se distanciar e continuar falando da mensagem. É isso que eu tenho feito, usando as redes sociais, evangelizando de boca a boca, aqueles que o Pai envia e assim por diante, porque o propósito é dele, né? Somos apenas cooperadores do apóstolo Paulo por conta do ministério através de Yeshua ressuscitado dado a ele, né? Então cooperamos com Yeshua, né? E sem causar contenda, sem causar escândalo, confusão, controvérsias, porque não tem como você colocar algo que a ti foi revelado pelo, primeiro, a misericórdia do Senhor, o querer dele, e também pelo seu zelo de meditar na palavra e não ser uma pessoa fácil de ser iludida por vãs filosofias. Então você precisa saber como lidar com essas questões, é muito importante. E aqui, quando é lido Moisés, justamente por terem essa dificuldade de compreender o novo tempo, a nova aliança, a plenitude, Yeshua, a mente renovada, que tem várias palavras que falam da questão da renovação da mente, a necessidade, né? Por conta de tudo isso, de não compreender que o véu foi rasgado de alto a baixo, porque no Filho existiu a necessidade de ser estabelecida uma nova aliança para resgate de todo aquele que crê e que for transformado por esse evangelho maravilhoso, né? Porque sempre se resume na questão da fé e a obediência. Essa obediência, desde que se compreenda a esse novo tempo, né? Que foi estabelecido no Filho. De outro modo, as pessoas vão ler a palavra, mas com o véu, sem a compreensão. Automaticamente está negando tudo que foi feito através do Filho, sobre a vida dela, negando com o modo de querer buscar a Deus, querer confiar até em Jesus, porém, não entendendo o que foi feito. E esse novo tempo, o qual vivemos, que precisa ser entendido, né? Então as pessoas estão com véu, não estão compreendendo. Eu vou ler aqui para dar uma conclusão melhor. Colossenses, quem é cristão, quem é evangelista, né? Quem já é renovado, vive, que está escrito aqui em Colossenses 2, a partir dos versos 6. Olha só que riqueza de detalhe. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vejam, e não em Cristo. Está bem clara a palavra.
pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Essa é a circuncisão feita no coração. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele. Está aqui, citando Romanos 6. Ao batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou diante os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez neles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, essa palavra aqui, e ela se confirma também em João 4, né? Quando Yeshua vem e fala lá para a mulher samaritana que não adorariam mais no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então precisamos entender que nele se fez um novo tempo. Estabelecida a justiça nele, uma nova aliança, que não pode ser negada, que é negada no conceito doutrinário segundo homens, é negado segundo a conceitos religiosos, seguido por muitos, né, por não serem ainda renovados. Então o que falta é uma consciência de que precisa se entender as cartas dadas ao apóstolo Paulo, a riqueza de detalhe, a força de cada palavra, em espírito. Como diz a palavra, a letra mata, o espírito vivifica. Mata no sentido de que as pessoas não entendem, não discernem espiritualmente. E muitas das vezes estão tão embriagadas a tantos ensinos e filosofias que não conseguem encontrar a luz, a verdade, né? Em tanta mistura, né? E aqui Colossenses 2, ele carimba a vida de um liberto, de um renovado, de alguém que já está vivendo essa plenitude maravilhosa, de alguém que